Bom dia a todos. Então, nós vamos falar sobre reconstrução de ligamento com banda única. Na verdade, o que eu quero discutir com vocês e mostrar para vocês é a discussão que a gente vem tendo entre os cirurgiões de como fazer a reconstrução do cruzado anterior. Existe uma conversa de que assim eu faço anatômico, eu faço isométrico, e na verdade, quando a gente vai olhar a posição correta, o que se chama de anatômico, o que se chama de isométrico, são posições muito próximas. E o que tem acontecido ao longo do tempo é de a gente ver situações onde o cara está dizendo, eu fiz isométrico, e na verdade ele fez errado. Então, errado é uma coisa, isométrico e anatômico são coisas muito parecidas e muito similares. Quando a gente pensa em reconstrução do cruzado anterior, essas são as maiores complicações, mas dentre essas complicações, o erro mais comum é erro no posicionamento dos túneis. Isso daí responde pela maior causa das falhas na reconstrução do cruzado anterior. Posicionou o túnel errado, o que vai acontecer? Ou o joelho vai ter uma artrofibrose, porque aquele ligamento colocado, o enxerto colocado numa posição incorreta, não vai permitir a movimentação normal do joelho, ou vai ter uma instabilidade articular, porque o enxerto cedeu e o paciente então volta a ter a instabilidade. Esse é muito importante de entender e muito importante que haja uma interação grande entre nós, cirurgiões, e vocês, fisioterapeutas, porque nem sempre um paciente, um joelho que não está se movimentando corretamente, é porque o paciente é frouxo ou porque o fisioterapeuta é condescendente. A gente tem que procurar as causas. Essas causas são causas subjetivas. É importante a gente entender o que está acontecendo com esse joelho para que a gente possa ter uma solução objetiva. Lembrando um pouco da anatomia, o LCA, assim, de uma maneira mais prática, ele tem duas bandas. Esse é um filme clássico, foi mostrado, todo mundo, acho que no mundo todo tem esse filme. A gente vê aqui a banda anteromedial e a banda posterolateral, que é essa menor aqui do lado. E essa é a visão que a gente tem do cruzado anterior na cirurgia. Ela não é tão clara assim, porque existe uma capa de sinovial aí, e isso fica um pouco diferente. Essa aqui é uma vista lateral, onde a gente tem aqui o cruzado anterior, e essa é a banda AM, a banda anteromedial. E para os cirurgiões é muito importante que ele entenda que a banda anteromedial, no momento da cirurgia, que é feita com o joelho fletido, ela está posterior. Essa é a posição normal, posição chamada anatômica, que seria essa visão esquematizada aqui. Mas no momento em que você está com o joelho fletido, que é a posição que você usa o joelho para poder acessar o intercôndilo, a banda AM vai estar lá atrás. Essa aqui é uma outra visão esquemática. Aqui estão as duas bandas e vejam, a banda AM, que é a banda mais forte, ela vai estar bem posterior na face lateral do côndilo. Uma referência anatômica que a gente tem para saber se a gente está na posição correta é a chamada o bordo do residente. Isso aqui era uma brincadeira que se fazia antigamente. Você via um ligamento mal feito, o cirurgião falava, não, foi meu residente que fez, por isso chama o bordo do residente, mas era só uma brincadeira. Mas isso aqui é uma referência anatômica, porque a inserção do cruzado anterior vai estar posterior a essa borda. Então, a gente olha no intercôndilo, você tem uma borda óssea e atrás dessa borda é a inserção do cruzado anterior. Essa é uma dissecção, mostrando então que a inserção do ligamento é na face interna do côndilo externo, não é aqui em cima no intercôndilo. Quando a gente vê um corte de ressonância magnética, a gente vê que a inserção completa do LCA é na face lateral. E quando a gente vê nessa outra situação aqui, um perfil, a inserção dele é bem lá atrás. Isso aqui é um corte neste sentido, mostrando então o ligamento cruzado anterior por inteiro, e vejam que a inserção dele é muito perto da cartilagem articular. Então, portanto, a anatomia é isso, esse é o ponto que a gente quer colocar o ligamento para que as coisas ocorram normalmente. É muito fácil de entender isso, de ver e de aprender isso, quando a gente tem um joelho agudo. No joelho agudo você vai ver a inserção original. Então, aqui a gente está vendo o ganchinho palpando a inserção, e nesse caso a gente tem as duas bandas bem definidas aqui, banda PL, banda AM na tíbia, banda PL, banda AM no fêmur. E vejam que a inserção é na face lateral, não é no teto do intercôndilo. O que aconteceu que gerou tanta confusão? É que fazendo o túnel femoral pelo túnel tibial,
você tem uma chance alta de não atingir a posição correta. Não é que todas as vezes a gente não atinge, mas você tem maior chance de errar quando você faz o túnel transtibial. E os métodos de fixação que foram bastante difundidos na década de 90 eram os métodos de fixação transversa, onde o pino transverso estaria nessa posição aqui. Para a gente conseguir fazer isso, era necessário colocar um guia pelo túnel tibial e chegar no túnel femoral. Ora, se o cirurgião tivesse errado o túnel tibial, o túnel femoral ia sair errado. Isso daí acabou gerando uma série de complicações importantes. A primeira delas foi assim uma tentativa de solução. O que era? Colocar o túnel tibial mais para trás. Se eu colocar o túnel tibial posterior na tíbia, que não é a posição normal, o enxerto ia ficar mais verticalizado. O que acontece com o enxerto verticalizado? Em vez de você ter aquela inclinação que vai dar controle rotacional do joelho, o enxerto verticalizado, o teste de Lachman fica bom, a gaveta fica boa, mas o paciente continua tendo um esboço de jerk. Por quê? Porque o enxerto está verticalizado, aquilo virou um eixo de rotação e não uma estrutura que segura a rotação. Aqui, para mostrar para vocês, esse é um túnel transtibial, mostrando que o enxerto está lá em cima, sendo que a posição correta seria aqui, que é onde a gente está vendo nessa foto de um cruzado anterior normal. Na década de 80, a gente não errava desse jeito. Por quê? Porque a gente fazia o túnel femoral de fora para dentro. Então, a gente colocava um guia pelo portal lateral, achava o ponto de inserção do ligamento, esse guia era trazido para fora e o fio guia e a broca vinham de fora para dentro. E a gente tinha que fazer essa incisão que vocês estão vendo aqui. A fixação era feita com um parafuso e arruela, quer dizer, a gente chama isso de uma fixação em poste. Você pegava os fios que estavam presos no enxerto e fixavam nesse poste. Com isso, você tinha, então, um cruzado anterior oblíquo e não verticalizado, que é o que a gente não quer fazer. Esse tipo de reconstrução levou a situações como essa. Isso aqui está errado, esse túnel está muito anterior, esse túnel está muito anterior, esse túnel está muito anterior, e esse enxerto está verticalizado. Quer dizer, foram erros técnicos que, boa parte das vezes, eles iam bem, mas algumas vezes eles não iam bem. E aí a gente tinha, então, essas situações de artrofibrose e instabilidade. Para a gente fazer o túnel femoral na posição anatômica, ele é mais difícil de ser visualizado. Por isso a gente passou a inverter. Em vez de fazer o túnel tibial e depois fazer o túnel femoral, a gente passou a fazer primeiro o túnel femoral. Então, isso mantém mais líquido, mais soro dentro da articulação, faz com que a visualização fique mais fácil. Um outro problema que a gente tem que enfrentar e tem que tomar cuidado é de que o túnel femoral, feito pelo portal medial, ou seja, na posição anatômica, ele é um túnel mais curto. Então, é importante que a gente tenha um método de fixação que seja adequado a isso. Boa parte das vezes, os pinos transversos não são adequados para isso. Algumas vezes, sim, e a indústria tem se movimentado para novos designs, para procurar outras situações, outros métodos de fixação. Essa aqui é uma visão, então, do túnel pelo portal lateral. Essa é a mesma visão, mas olhando pelo portal medial. O que acontece? Quando eu coloco a minha ótica pelo portal medial, eu passo a ter uma visão da inserção muito mais clara, porque eu tenho um ângulo melhor para ver. O ângulo que eu tenho aqui é um ângulo muito fechado. Aqui eu tenho um ângulo mais aberto e me permite ver a inserção original de uma maneira bastante clara. A posição que a gente faz é essa, o joelho ficar a 90 graus, tem um suporte lateral aqui que permite o joelho ficar na mesma posição, mas eu tenho liberdade de estender o joelho e fletir o joelho o quanto for necessário. Isso me permite, então, achar a posição adequada, isso me permite fazer sutura de menisco, isso me permite uma margem de manobra ampla para fazer o que for necessário. O túnel, quando é feito pelo portal medial, essa é a posição. O joelho tem que estar bem fletido, entre 110 e 120 graus. Nós queremos que o fio guia saia aqui na face lateral da coxa. Não pode sair aqui atrás. Vocês lembram que aqui atrás, eu brinco que tem encanamento e fiação. Tem nervo e artéria que não gostam de fio passando no meio. Então, é importante que a gente tenha uma flexão adequada para que isso, o enxerto saia na posição correta, sem ofender as estruturas nobres atrás.
Isso aqui é uma cirurgia de revisão. Vocês estão vendo aqui em cima o túnel original, que está lá no teto do intercôndilo, e aqui o novo túnel. Com esse novo túnel, o que a gente consegue? Colocar numa posição inclinada, e esta é a visão do enxerto fixado. Vocês vejam que ele está fixado na posição dita anatômica. Isso aqui é um outro túnel, mostrando, então, o bordo do residente está aqui, aquela borda óssea, e o túnel colocado naquela posição que é bem posterior no côndilo medial. Quando a gente fazia o túnel pelo túnel femoral, pelo túnel tibial, boa parte das vezes a gente fazia o túnel um pouquinho mais alto aqui, mas a hora que colocava o parafuso de interferência abaixava o enxerto. Então, por isso que, grande parte das vezes, esses joelhos evoluíam bem. Esse é o cuidado que a gente tem que ter com o comprimento do túnel. Ele não vai ser maior que 40 e deve ser... Desculpa, ele não vai ser maior que 40, ele vai ter que estar entre 30 e 40. 30 é o mínimo que a gente precisa para ter uma boa fixação do enxerto. Com relação ao túnel tibial, desculpem, a gente vai usar como referência o cono anterior do menisco lateral. Isso nos dá uma pista de onde é a inserção, mas basicamente a gente quer colocar o nosso enxerto no footprint, onde está a inserção original do cruzado anterior. Então, nós temos aqui o guia colocado, o fio guia exatamente no centro da inserção original, e o nosso túnel ocupando, então, boa parte da inserção original. Isso aqui é uma cirurgia de revisão, onde a gente vê um túnel colocado pela transtibial, que ficou muito superior e muito anterior. E a gente vê aqui, durante a artroscopia, a inserção correta do cruzado anterior. A gente fez uma marca, e em cima daquela marca a gente fez o nosso túnel. Veja que ele está longe do outro, tem uma boa ponte, é um túnel que deu 36 milímetros, está aqui o enxerto sendo colocado, aquela marquinha para a gente saber que nós temos pelo menos 15 milímetros dentro do túnel, e está aqui o joelho fixado no fêmur, na tíbia, e o cruzado anterior ressecado. A gente fez um estudo comparando dois grupos. A gente pede para todos os pacientes que vão para a cirurgia de ligamento fazerem uma avaliação funcional pré e pós-operatória. A pós-operatória é feita após o 6º mês e depende da performance dele nessa avaliação para o retorno à atividade esportiva. Vocês vejam que esse grupo era bastante homogêneo, são bastante parecidos os dados demográficos. E o que a gente encontrou? Que a gente, no grupo que a gente está chamando de anatômico, o grupo anatômico é aquele que a gente fez o túnel pelo portal medial, os números são melhores, são significativamente melhores. Isso significa que tudo isso aqui deu errado? Não é isso que essa informação quer dizer. Essa informação quer dizer o seguinte, que neste grupo aqui, provavelmente em alguns pacientes eu errei o túnel, não coloquei na posição ideal, ficou longe ou não ficou tão próximo à posição ideal. Enquanto neste grupo aqui, provavelmente o número de pacientes que eu coloquei o túnel na posição correta foi maior. E isso faz que na análise dos dados a gente tenha números melhores aqui. Uma outra coisa que é interessante, você veja que o torque, o déficit de torque extensor também foi menor no grupo anatômico. Por quê? Porque provavelmente o enxerto estando na posição correta, a gente consegue um ganho de arco de movimento mais rápido. E com isso a gente vai ter, então, um ganho muscular mais cedo. A mesma coisa acontece no torque flexor, quando a gente usou semitendina e grácilis. Também houve uma diminuição do déficit pelo mesmo motivo. Você tem a cinemática do joelho é resgatada de uma maneira mais precoce e mais fácil. O Hope Test também mostrou diferenças. O score de Lisham não tem diferença estatisticamente significante, mas a gente olha esses números, são números maiores. Talvez se a gente tiver um N maior de pacientes, a gente consiga dados melhores. Por que a gente deve fazer na posição anatômica? Por que deve ser feito aonde o Criador colocou? Porque se o Criador colocou lá, esse é o melhor lugar. Os resultados são melhores, objetivamente são melhores. Os custos são mais adequados. Fazer dupla banda significa duplicar em custo de implante. A dupla banda é viável, mas ela é tecnicamente mais difícil, o que significa que aumenta o risco de fazer alguma coisa errada. A curva de aprendizagem e a técnica da banda única na posição anatômica é mais simples. Muito obrigado.